Seja muito bem-vindo, estamos aqui começando mais um Juntando Ideias e aqui com a nossa ilustríssima presença de Zilma Lee. E o tema de hoje é o seguinte: por que o meu filho é tão diferente? Que ser é esse? Né? Por que ele é assim? Então é esse descompasso entre o que eu imagino que seria ter um filho, como é que eu olho para ele e o que ele realmente me apresenta, o que ele realmente é. E esse descompasso, eu acredito que ele seja bem natural, né? Sim, muito natural. Muito natural, acontece com frequência. Eu olho para você e penso assim: quem Rodei. é ele? Quem é ele? É meu filho, mas quem é ele? Como que eu fui capaz, né, de fazer uma coisa dessa? Podia ter feito melhor. O... Eu fiz com capricho. Fazer o quê? Deu nisso, né? É assim que funciona. E é isso. E esse é o tema. Nós estamos fechando uma semana de conteúdo, e essa semana de conteúdo a gente abordou alguns temas bem interessantes. Na verdade, a gente vem a gente está com uma temática muito extensa, estamos com muitos vídeos no canal, Uhum. né? E o Juntando Ideias retoma agora nessa, nessa perspectiva da gente poder fechar a semana, né? Com os temas que nós abordamos ao longo da semana. Nesse caso, estamos pegando aqui um pouquinho dos temas dos últimos temas que nós fizemos. E esses últimos temas refletiam realmente esse descompasso, Sim, né? E nós abordamos alguns temas interessantíssimos nisso aqui. E um que chama muito a minha atenção, que é aquele ensinarás a voar, mas ele não fará o teu voo. Que é realmente, eu queria que se aprofundasse um pouco nessa questão, que assim, como que é isso? Como que eu faço? Eu ensino ele a voar, eu ensino meu filho a crescer, eu ensino meu filho a se desenvolver, mas ele vai ser diferente de mim. Ele vai ter um caminho diferente de mim. Como eu tive um caminho diferente de você, uhum. como você teve um caminho diferente dos seus pais, e como a Valentina, minha filha, vai ter um caminho diferente do meu. Natural, e ainda bem que seja assim, Correto. né? Uhum. Só que às vezes isso quase que é antagônico, porque assim, se educar é mostrar um caminho, é mostrar uma conduta, é mostrar valores, mostrar ética. Então tem uma diferença entre o caminho que eu ensino e o caminho que ele trilha, não Uhum. é? Verdade. Até onde está essa liberdade que eu posso dar para um ser que está se desenvolvendo, para ele achar o próprio caminho e ao mesmo tempo para que ele não fique livre demais, porque a gente fala que o menino tem que ter limite, Uhum. né? E como então eu fico vendo assim, então como é que é isso? Eu tenho que dar limite, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar liberdade. Eu tenho que ensinar a voar, mas tenho que deixar ele fazer o voo dele. Sim, Então não vou dizer que é um descompasso, mas é tênue aí é, essa linha. Né? Como é que eu vou navegar nisso? é verdade. Pelo princípio de que você é um sujeito que é totalmente diferente de qualquer outro sujeito. Então, quando você compreende que cada ser é único, que cada ser, como diz o Og Mandino, é um grande milagre, então, à medida que você vê o seu filho crescendo, você precisa de olhar para ele com esse olhar do milagre. Ele é seu filho, mas ele é um milagre que nasce para a vida, mas para a vida dele. Ele não vai viver a sua vida, ele vai construir a vida dele. Quando eu reconheço, então, que todos nós somos únicos, é onde reside a beleza da humanidade. É aí que nasce a diversidade, Sim, né? Porque se nós somos diferentes, então eu preciso de valorizar o que? São as diferenças. Porque o que a gente traz de semelhante ou de semelhança é fácil de ser, de conviver, é fácil de entender, mas o que tem de diferença entre nós que é o que gera o descompasso.
Mas esse descompasso não é para que ele paralise. O descompasso é para que a gente encontre uma harmonia, como se fosse uma dança, Sim. né? Então, se eu estou ali num descompasso, eu preciso de encontrar uma harmonia para dançar, onde dois corpos estão dançando e ao mesmo tempo eles não deixam as suas individualidades, mas eles se enriquecem com a riqueza do outro. Então, um agrega a vida do outro. E muitas vezes nós pais queremos que os nossos filhos vivam as nossas vidas, esquecendo de que ele nasceu para ser quem é. Mas olha só, se eu deixar a Valentina livre para fazer o que ela quiser fazer, ela tem 5 anos, né? Então, primeiro, ela não vai assistir nenhuma aula, não vai ver nenhuma aula. Ela vai ficar andando de bicicleta o dia inteiro, não é? Sim. Então, claro que esse exemplo é pequeno, e aí eu pego e falo assim, agora é hora de vir fazer tarefa. Parou e vem fazer tarefa, certo? Beleza. Só que chega um ponto em que as escolhas ficam maiores. Sim. Então chega um ponto que as escolhas ficam assim, eu vou sair da faculdade. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou mudar de profissão. Eu vou mudar de profissão. Né? Agora eu vou ser, sei lá, jogador de pôquer. Imagina, eu chego pra você e falo assim, vou ser jogador de pôquer. Né? Não que seja uma realidade, um exemplo. E aí o pai pensa assim, cara, o que é isso? Esse menino vai viver de quê? Então o único pilar de análise que o pai tem é o próprio olhar. Sim. Não consegue entender com a cabeça do filho. Então, assim, é um descompasso que já tá instaurado, é feito, assim, vai acontecer um descompasso mesmo. Vai acontecer um descompasso mesmo. E esse descompasso pode virar conflito. Mesmo. Sim. Né? Sim. Aquela velha história da menina que engravida na adolescência e o pai expulsa de casa. Então, como que eu, que sou um pai, digamos assim, que estou preocupado com esse desenvolvimento, quero olhar para minha filha e quero norteá-la, né? Quero norteá-la e também quero ver o que surge ali para mim poder de característica dela, da individualidade dela, mas ao mesmo tempo eu quero que ela sei lá, frequente a escola. Sim. Né? Que ela crie o básico. Então, o que você acabou de expressar é exatamente o processo de educar. Educar é isso. Educar é você se considerar o mediador dessa nova aprendizagem. Enquanto que você está com a missão, com a proposta de educar o outro, no mesmo tempo você também se educa. A gente educa o outro mesmo? Na verdade, a gente só consegue ser o mediador. Você é um mediador. Você faz. Né? Você mostra. Você mostra. Agora, para o outro fazer... É dele. É dele, né? Aí o como fazer também é dele. O quando fazer também é dele. E muitas vezes o porquê fazer, aí é preciso de você vir com a questão do limite, da disciplina, porque a criança ainda não tem a consciência de que isso é importante. Sim. Então você precisa de entrar com essa questão de mostrar por que é e por que tem que fazer naquele momento. Mas quanto mais ela se desenvolve, quanto mais ela desenvolve principalmente a linguagem, mais ela vai ter condições também de começar a dar resposta aos porquês. E ela vai começar a dar as justificativas de por que ela quer e por que ela não quer. E aí você vai percebendo que ela está fazendo o seu próprio caminhar. Quando é que você tem que se reeducar? Se reeducar para não ser um pai autoritário, mas que exerce uma certa autoridade, que você compreenda que este processo de educar-se é individual. Sim. Né? Essa condução talvez seja muito mais uma descoberta sua do que uma estratégia para lidar com a criança, assim.
né? Às vezes, quando acontece uma situação, eu quero agir com a Valentina, então de repente ela tá fazendo algo que seria, sei lá, um início de uma birra, que é uma coisa que me tira do sério. A vontade é de chegar na voadeira, né? Sim. Agora, como que eu vou tratar, falando para uma criança, ter calma ou agir com uma inteligência emocional, sendo que quando ela vacila ali comigo naquele processo, eu chego e me descontrolo. Exato. Tá vendo como que você tem que se reeducar? É. Então, a hora que você se vê naquele conjunto ali de variáveis, né? Que a sua emoção, a emoção dela, é o ambiente, é o objetivo que ela tem naquele momento. Você para diante dessa situação, respira e inconsciente você fala assim: espera aí, eu preciso descobrir uma forma equilibrada de agir agora. Isso é se educar. Sim. Isso é se reeducar, né? E a maioria de nós não temos esse equilíbrio. A maioria de nós pensa mesmo em chegar e ter o atrito, ter o contato e principalmente causar a dor. Porque a gente já tem no nosso inconsciente que é causando a dor que o outro para, né? E isso vem de crenças, né? De todo o nosso processo educacional, de gerações e gerações, que é a dor que faz parar, né? Às vezes não é física, às vezes é um castigo. Sim, né? sim. E o que acontece é que, dependendo da inteligência dessa criança, dependendo das características que essa criança apresenta, isto não vai parar. Isso pode gerar nela até o oposto. Ela pode desenvolver energia para o confronto. Sim. Em vez de parar, ela olha para a situação e diz assim: ah, é? Então é assim que você quer? E ela vem com toda a energia também, tanto para te agredir ou como para te confrontar verbalmente, né? Então você educa, abre caminhos para que o outro se educa e se reeduca o tempo todo. Sim. Por isso que é um processo dialético, né? Isto é, quando a gente quer construir uma educação com liberdade, né? Uma educação com consciência, consciência do momento presente, consciente do ambiente, consciente do seu objetivo, consciente da sua autoridade, do seu dever de pai, da sua responsabilidade de cuidar, zelar e educar e promover o desenvolvimento. Então, quanto maior é a sua consciência, melhor você consegue lidar com tantas variáveis. Sim. E a gente vê, então, assim, a criança, muitas vezes, ela é diferente do pai e da mãe. Tende a ser diferente do pai e da mãe, sim. Na verdade, ela é diferente. Eu digo assim, tende a ser... É um terceiro elemento, é isso que eu tô falando. Assim, não é... Porque a gente fala assim, metade da mãe, metade do pai. Parece, com o entendimento genético que a gente tem, que psicologicamente também seria a formação de duas metades que formam aquele ser, como a formação física. E não é assim. Não é. Né? Ela traz características totalmente diferentes do que o pai e a mãe têm. Exato. Né? Coisas em comum, coisas que aprendeu em casa, mas tem características totalmente diferentes. E lembrando que o ambiente influencia o tempo todo. Isso. E aí que eu quero chegar, que eu quero falar o seguinte, que depois nós temos um segundo vídeo que nós falamos que é o seguinte, que o seu filho foge à regra. Ou seja, ele já foge naturalmente da regra de casa. Tende a fugir da regra de casa. Né? E depois ele também pode ser que ele seja muito diferente do grupo escolar. Sim. Né? Ele é diferente dos primos, ele é diferente dos outros. E aí ele recebe um rótulo, né? Ele recebe um rótulo. Ou ele é um nerd, ou ele é um ET, sim. Ou ele é um deficiente, ou ele é um custoso, ou ele é um fora da casinha, e assim, N rótulos, né? E aí, tem alguns rótulos, e tem algumas diferenças que podem ser mais preocupantes do que outras. Sim. Né? Tem alguns casos em que o pessoal olha e fala, nossa, isso aqui ou é muito grave, ou como é que eu vou fazer
para ajudar essa criança? Não sei. Tem variações, né, que fogem dessa normalidade escolar ou familiar, que gera um ponto muito fora da curva. E aí, onde que está o ponto de atenção? Até que ponto a diferença ela é natural, ela é esperada, ela é da individualidade? E até que ponto eu, como pai, tenho que olhar e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa? Sabe assim, onde surge essa diferença gritante? Quanto maior é a diferença, maior deve ser a atenção, né? Então vamos imaginar que você tem aí uma criança que já está com 3 anos de idade e que ela não fala, ela não está falando, Uhum. né? Você percebe que ela está compreendendo, mas ela não está verbalizando. Ora, se for para a gente fazer uma análise do desenvolvimento, nesta fase, ela já deve estar falando um conjunto de palavras, né? Ela já está formulando até frases. Uhum. Então, se ela não está falando, é hora de você procurar observar essa questão e observar essa questão é pensar assim, ó, como é que eu como mãe, eu como pai, estou falando com essa criança? Será que eu estou conversando com ela? Eu estou estimulando a fala? Ou ela apresenta alguma dificuldade mesmo no aparelho fônico? Aí eu preciso da ajuda de um especialista. Exato. Então, quanto maior é a diferença, mais cuidado eu tenho que ter. Vamos imaginar que o menino está lá com 8 anos e o menino dentro de casa ele é extremamente inteligente. Ele compreende fácil, ele dá respostas, ele é perspicaz, ele consegue resolver as questões do dia a dia. Então, você chega a uma conclusão no senso comum, fala assim, nossa, como meu filho é inteligente, que Uhum. coisa boa. No entanto, na escola, ele só tira notas ruins. Sim. Então, esse descompasso entre a inteligência e a produção acadêmica dele é tão gritante que ela merece, então, uma atenção especial. Então, é hora de investigar por que é que isso acontece. Sim. Porque o professor só está verificando assim, ele só tira notas baixas. Isso. Né? E você olha para o filho e fala, gente, mas ele é extremamente inteligente. E aí, a hora que você vai conversar com o menino, provavelmente você vai descobrir muitas variáveis que vão, a princípio, justificar ou não Uhum. esta ação dele. Então, quanto maior é a diferença, maior tem que ser a atenção. Nesse caso, nós estamos falando das atenções. Eu acho que são as atenções que os pontos que mais recebem atenções até, que é quando a gente diz o seguinte, que é o que está abaixo da normalidade, né? Então você vai lá e quer resgatar o que está abaixo para trazer aquilo para a normalidade. Beleza. A disfunção, digamos assim. É uma disfunção naquele processo. Só que tem o diferente para cima. Também. E esse muitas vezes não recebe atenção quase que nenhuma, porque ele está acima, então tá tudo bem. Não estou falando também que seja um problema, mas que é merecedor de atenção. Também. Né? Você vê um garoto que é extremamente habilidoso, sei lá, com matemática, Com ou então com jogos. jogos. E aí, jogos é ótimo. Jogos é ótimo. Né? Porque até hoje o povo acha que videogame é do capeta, computador é demoníaco. Então, os jogos, por exemplo, que prende muitos meninos, não estou falando de um vício, só joga, não dorme, mas, por exemplo, você percebe que ele tem uma habilidade fora do normal. Sim. Não só de dedicação, de resultado mesmo. Ele está participando de campeonatos, está sendo cotado assim, para jogar, né, campeonatos maiores e tudo mais. E aí, como isso é muito diferente do que o pai imagina, se ele fosse muito bom em futebol, tudo bem. Mas muito bom em jogo? Ah, não. Né? Videogame. Videogame, computador. Poxa vida. Essa habilidade para cima, essa concentração para cima, como que eu, pai, devo lidar com isso? Principalmente se for uma coisa fora do que eu acredito que seja, sei lá, rentável, que eu acredito que seja uma característica positiva, assim, pro futuro dele. Olha que interessante, né?
Então, essa habilidade diferenciada, o menino está mostrando qual é a área de interesse dele. Então, o pai precisa de estar atento se ele está, por exemplo, muito envolvido com a questão do videogame. O pai precisa de sentar junto e entender o que é que fascina o menino para que ele fique tão concentrado durante tanto tempo, né? O que que o menino aprende com isso, né? O que que isso favorece no desenvolvimento do Ele menino, aprende a xingar e matar né? os outros. Pois é, se o pai só tiver esse olhar, então Tem que ter mais coisa, né? os dois estão precisando de atenção, né? O filho está precisando de atenção e o pai também está precisando de atenção, né? Porque quando você observa que uma criança está extremamente envolvida em uma atividade, provavelmente ele está mostrando qual é a área de interesse dele. E esse fator do envolvimento, principalmente do envolvimento mais concentrado, é um dos 3 anéis que possibilita o comportamento de um superdotado. E quem vai dizer isso é Joseph Renzulli. Então, tem 3 anéis a teoria dele, que é uma habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a atividade. Então, na verdade, o menino pode estar contando que ele tem interesse por aquela área e ele já apresenta uma habilidade para aquela área. Sim. Essa habilidade que ele apresenta, se ele for realmente desenvolvido nessa área, pode se tornar a sua futura profissão. Exatamente. Pode se tornar a sua forma de sobrevivência, né? Pode se tornar a sua realização pessoal. Se ele joga... A gente entrou nos games aqui, falando dessa questão dessa diferença. Então, assim, eu deixo jogar e puxo pro que eu acredito também, para achar um meio termo ali com educação, com escola, socialização, talvez. Então, assim, e embarco, entende? Qual que é a abordagem mesmo, assim, do pai? Senta junto e vai jogar? Entende? O que seria uma abordagem para quem está sofrendo com o envolvimento de uma tarefa e uma tarefa que eu não entendo? Uma tarefa que... Bom, eu gosto de partir da questão assim, ó. O que eu não entendo, eu tenho que entender. Sim. Né? Então, se eu não estou entendendo que jogo é esse, por que do jogo, por que do envolvimento, por que de tantas horas, por que ele gasta tanta energia, eu tenho que entender isso. Para entender isso, eu tenho que sentar junto? Então, senta junto. Eu tenho que ler sobre? Então, eu vou ler sobre o assunto. Eu tenho que perguntar isso para um psicólogo, para um psicopedagogo, eu preciso de perguntar isso para a professora dele, como é que ele está desenvolvendo na escola. Se eu preciso de fazer uma entrevista com outras pessoas, que eu faça isso. Né? Agora, eu tenho que entender. Se eu não entendo, preciso de buscar ajuda de alguém que possa me ajudar. Né? E a questão é assim, ó. É a gente não criar um limite daquilo que eu não sei do que se trata. Então, primeiro eu conheço, primeiro eu procuro entender do que se trata. Estou entendendo do que se trata? Agora eu venho então com a questão de uma disciplina. Não é proibido jogar, mas eu preciso de jogar com a certa... Eu não posso jogar 12 horas do meu dia, 16 horas do meu dia. Tem que mostrar para ele, então, como é que ele pode viver bem, sem danificar a saúde dele, e que ele possa criar um certo equilíbrio nas atividades. Sim. Né? Você falando, te interrompendo um segundo, você falando que não pode jogar por 12 horas, e eu tô pensando aqui, assim, eu trabalho por mais de 12 horas seguidas. E aí na cabeça da criança, e agora a gente em casa, nessa fase aqui, então eu tô ali às vezes no computador, trabalhando assim, fiquei 12 horas na frente do computador. 12 horas. Como que eu chego pra minha filha? Ela não vive isso ainda, mas se ela tivesse, sei lá, 10 anos, alguma coisa, né? Não sei. E aí que ela conseguisse, como que eu falo pra ela assim, não jogue 12 horas, sendo que eu fico 12 horas?
Não é? Aí está uma questão Aí a gente bem. volta pro começo. A gente está numa questão bem singular, né? Porque as nossas crianças, elas aprendem muito mais os exemplos que elas vivem do Sim, que o que a gente fala, exato. né? Então, a gente tá vendo o tal do reeducar-se novamente? Exato. Eu estou trabalhando 12 horas, logo eu preciso de me reeducar. Por que eu estou trabalhando por 12 horas, né? Ou eu estou deixando acumular as minhas tarefas, ou eu não estou dando conta de gerenciar meu tempo. Tem uma série de questões aí que eu preciso me reeducar. Não, mãe, eu discordo. Tem pessoas que trabalham 12 horas naturalmente. O cara trabalha 12 horas. É isso que eu tô falando assim, é dele. Se o cara. Pra você ver, 12 horas não é difícil. Se o cara tá lá das 8 às 8, é possível fazer isso. Às vezes o cara tá um advogado, tá, a empresa tá crescendo, tá competição, tá com um monte de coisa. Né? O cara é programador, tá desenvolvendo, tá numa jornada que é Sim, assim, compreendo. que isso demanda. Eu tô falando o seguinte, ele vai ter que ter um olhar diferente para não exigir 12 horas de jogo. Então, a gente agora começou a pedalar, por exemplo. Uhum. Eu não preciso ficar falando para Valentina, e aí, vamos pedalar, vamos... Não, ela vê a gente saindo, ela vê pegando a bicicleta, fala assim, eu quero andar de bicicleta, eu quero estar junto, Tá vendo? eu quero ir. Ela quer Né? fazer o que os pais estão fazendo. É diferente, é legal, a gente vai fazer um passeio, vamos pro meio do mato, e vamos todo mundo, não é? Sim. São momentos legais. Então, às vezes, as estratégias para poder tirar daquele quadro que eu tô preocupado é fazer um outro convite mais interessante do que ficar enchendo o saco do menino Sim, lá. também. Quando eu falo que ele precisa de aprender a ter uma vida saudável, é exatamente isso, é convidá-lo para fazer uma outra atividade em conjunto, de preferência, Sim, né? Para que ele possa sentir que ele tem atenção, ele está convivendo, nessa convivência ele tem prazer, ele é emocionalmente nutrido. Então, não é chegar com uma regra, uma imposição de uma regra, né? Mas é um convite para uma boa convivência. Porque se há esse convite, ele vai ter que reduzir a hora de jogo e você vai ter que reduzir a hora de trabalho. isso, é verdade. Né? E tem uma coisa que às vezes que o pessoal faz, que é o que eu brinco com relação a namoro, quando é assim, eu falo assim, eu não vou incentivar proibindo. Porque quando você proíbe também, aí você Sim, fala assim, você faz ao invés de querer desconstruir aquele vício, digamos assim, você acaba reforçando, porque você passa a premiar com ele. é Se verdade. você tirar boa nota, você pode jogar o tanto que você quiser. Se você fizer a tarefa de casa, você pode jogar. Olha o que você está dizendo para a criança, né? Sim, Fala assim, olha, o seu jogo é tão bom, é tão legal o que você está fazendo, que agora vai virar o seu prêmio. Você tirou do patamar de uma atividade corriqueira e colocou num patamar de uma atividade excepcional. exato. Né? Virou um prêmio, você supervalorizou aquilo. E aí o pai tem que voltar para si mesmo e verificar que tipo de poder que eu estou utilizando no meu processo de educação. Sim. Né? Eu estou sendo coercitivo? Eu estou manipulando? Eu estou fazendo essas trocas? Ou eu consigo ser persuasivo? Né? O convidar para pedalar é uma persuasão. Né? O proibir é uma coerção. Sim. O dar uma condição de si é uma manipulação. Então, à medida que eu vou pensando sobre esses poderes, eu vou tomando consciência de como sou enquanto pai, né? Para que essa criança possa passar por esse processo de educação cercada de segurança, de amor, de atenção, também de limite, também de correção. Não é fácil, a gente fala isso aqui agora, mas quando você está preocupado com uma realidade e você fala, cara, ele passa tanto tempo fazendo aquilo, né? Ou não aprende, isso angustia muito a gente, né? Porque você realmente quer que essa criança se desenvolva, você quer que ela seja capaz de ter a vida dela. Foram as preocupações que você teve e tem comigo. Os meus avós têm essa mesma preocupação com você até hoje. Sim.
né? Sim. Nossa, Zilma, você tá trabalhando demais. Você não escuta isso Eu hoje? escuto isso Você tá hoje. trabalhando demais. Você tá fazendo isso não sei o quê. Claro que eles conseguem lidar com leveza. Eles não vão pagar uns sapos 2 horas que você está trabalhando demais, a visita fica um saco e você não volta. Sim, demora a voltar. Eles não fazem isso, né? Você escuta, leva com leveza e ali a relação vai se construindo, né, com o passar do tempo. Só que tem uma característica hoje que a gente percebe, e a gente tratou disso em um dos vídeos, que é o desequilíbrio emocional. É um descompasso maior do que esse de faz A ou faz B. Ele gosta disso, eu não gosto, né? Meu filho é diferente de É mim. maior do que um conflito. É maior do que um conflitozinho. É. Né? Tem um descompasso, esse conflito emocional, esse desequilíbrio emocional. E aí minha pergunta é assim, a gente tá aqui e acaba que você, né, você escuta, você tem contato com outras crianças, é natural. A Valentina tem seus amiguinhos, então a gente vê outras crianças e tudo mais. É normal a criança ser mais. A emoção da criança ela é mais à flor da pele do que do adulto. Quando ela quer muito. Quando ela não quer, não tem conversa. Assim, é difícil você né, chegar ali e ter acesso a essa criança. O que é o desequilíbrio mesmo emocional? Entende? Como que eu vou falar assim, cara? Isso aqui tá passado. Essa é uma pergunta que, assim, ela é bem complexa, né? Porque cada caso tem que ser analisado de uma forma bem singular. Mas a gente vai para aquela questão assim, o que está se destacando demais, né? Então vamos imaginar que essa criança ela está muito agressiva, né? Agressiva não só verbalmente, ela realmente ela quer ter contato, ela tá agredindo fisicamente, ela bate em outras crianças, ela bate no adulto, ou ela grita, ou ela bate uma porta, ou ela quebra um brinquedo porque tá com raiva. Então a gente precisa de registrando isso no sentido de que isso acontece às vezes ou isso está acontecendo sempre, ou qual é a frequência Certo. dessa agressividade, né? Ou então ela chora demais. Então vamos imaginar uma criança com 5 anos, é provável que se ela estiver saudável, ela chora pouco, comparada com a criança de 1 ano, Sim, que entendi. ela já comunica. Então, se ela está chorando demais, ou então se ela está ficando, às vezes, apática, né? Se de repente ela fica muito introspectiva, um dia ela é extremamente agitada, outro dia ela é muito introspectiva. São essas disparidades que precisa de fazer a gente focar nessa questão. Então, ao perceber esse desequilíbrio emocional, se eu não consigo entender o que está acontecendo e isso está refletindo no cotidiano, isso está atrapalhando a criança na relação com a família, na relação com a escola, na relação com seus amiguinhos, com a comunidade, então é hora de procurar ajuda de um especialista. Porque uma criança que tem um desequilíbrio emocional, quando ela não é reconhecida, possivelmente pode ser uma patologia, e essa patologia não é tratada, isso tende a causar um desequilíbrio cada vez maior na sua vida de adolescente e adulto. Então a gente precisa de pensar que os desequilíbrios precisam de ser compreendidos e precisam de ser tratados. Porque senão vai complicando o quadro cada vez mais, né? E o evitar de ficar medicando por conta própria. Claro. Né? Existem profissionais que cuidam dessa parte neurológica da criança. Então, se o pai percebe que precisa desse cuidado neurológico, que procure este cuidado. A gente até contou uma história sobre isso, Exatamente, seríssima, né? Sim, real, Qual deles? É a história... Não falar do teu avô? Não, qual dos vídeos que tá a história? A história está o desequilíbrio emocional, a mãe que tinha uma bolsa de medicamentos. Isso. Né? Vou deixar o link aqui. Isto. Então o filho era tão desequilibrado, era tão agressivo, né? Era tão difícil de
de conter aquela criança dentro do transporte coletivo, dentro da escola, que a mãe começou então a dar medicamentos. Todas as vezes que ela ficava agitada, a mãe dava um medicamentozinho e aí ela ficava, né, Mais calma. mais calma, ou ela ficava totalmente sem energia para participar da vida escolar. Dopada, Dopada, exatamente, é a né? palavra. E assim, a gente claro, ressalta muito a sua prática com os superdotados, né, desses últimos anos. E o superdotado, por característica, por definição, assim, já é quem se destaca do grupo, Sim, dentro da sua área de interesse, sim, né? sim. Já é o... E às vezes ele se destaca em uma característica e às vezes ele é aquém em outras características, como, né? Sim. Nós somos assim, não, o cara não é bom em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as habilidades, não é assim. Esse é um grande mito, né? O cara é um bom grande em mito. uma coisa, ele se destaca naquilo. Mas como a gente está falando de crianças que fogem à regra, pensando no seu universo de superdotados que você já lidou, que estudou, estudou literatura, né? Qual é o superdotado mais esquisitão, assim, que você lembra? Sabe? Aquele que você falou assim, cara, que menino diferente. Não é nem pra depreciar essa criança, não tem nenhum sentido disso. Mas só pra gente poder entender essa gama de possibilidades. Entende? Tem algum caso, tem algum superdotado que ele se destaca dentro do grupo dos superdotados, Sim, sim. né? Porque Eu consigo perceber que eles se destacam em momentos diferentes, né? Então, enquanto você estava me perguntando, eu estava lembrando de um garoto que não conseguia relacionar com os pais, não relacionava, se achava excluído da família e também excluía a família, não conseguia relacionar na escola, ou seja, ele tinha dificuldade com as suas inteligências intra e interpessoal, né? certo. Mas o menino se destacava na inteligência, principalmente no campo da filosofia. E quantas vezes que eu estava com ele e eu falava com ele, você que compreende tanto a filosofia, o perguntar, o responder, a busca pela compreensão, a busca pela sabedoria, como que você não consegue empregar toda essa sabedoria que você verbaliza nas suas convivências? A princípio ele tinha dificuldade da resposta, mas depois ele foi elaborando e ele chegou à conclusão de que o que ele sabia filosoficamente não era empregado em casa porque ele não era aceito. Aí veja que a agressividade dele com a família tinha uma relação direta com o autoconceito dele, Sim. né? E aí nós começamos a fazer um trabalho então de autoconceito. E aí ele começa a me mostrar então outras habilidades. Então, se ele apresentava aquela habilidade para filosofar, ele também tinha uma habilidade com a música. Também tinha uma habilidade com a matemática. Não era um... Isso não aparecia antes. Não aparecia antes, de jeito nenhum, né? E hoje em dia, o garoto ganha dinheiro cantando. Ele ainda não é um profissional. Caramba, né? mas da filosofia Exatamente. puxou a música. E por que isso aconteceu? Porque foi nesses gatilhos, conversando sobre filosofia, que nós entramos na questão quanto era necessário trabalhar o autoconceito dele. À medida que nós fomos trabalhando o autoconceito, ele foi se percebendo melhor, foi se reconhecendo melhor. E quando ele começa a fazer o enriquecimento em música, ele se acalma. Ele consegue relacionar melhor com a mãe, ele já se sente mais aceito pelo pai. É claro que não é uma mágica, Claro, né? claro. É um processo. Então, hoje em dia, ele canta, ele já faz apresentações com seu violão, canta as suas composições,
E são composições belíssimas, porque ele é um estudioso da filosofia, ele compreende a vida de uma forma assim, muito, muito especial, porque agora ele deve estar com 16 anos, mas quando eu atendi ele estava com 13, 14. Então, assim, às vezes um olhar específico com uma pessoa para um detalhe, você pode reconduzir essa pessoa para outras áreas que ele se identifica e que ele quer se desenvolver, onde ele vai encontrando mais harmonia consigo mesmo e com o outro. Sensacional. Esse trabalho é Sensacional. incrível, é Sensacional. uma descoberta. Olha, então assim, nós temos muitos e muitos temas, né? Isso é uma... Quanto mais a gente puxa um assunto, deles surgem vários outros. Verdade. Então, eu acho não. Por isso, nós consolidamos que a gente, né, volta aqui a apresentar com essa frequência semanal do Juntando Ideias. Então, toda sexta-feira, a gente entra juntando as ideias de tudo que a gente discutiu ao longo da semana. E o meu convite para você é: te aguardo na próxima sexta e nós vamos discutir muito mais, sempre nesse tom leve, aproveitando aqui a presença da minha mãe, e é um prazer ter você aqui, né? Aprendo muito com você sempre. Muito obrigado. Obrigada. Me sinto honrado e tudo de bom. E que a gente lembre, né, que nós queremos ensinar as pessoas a voarem, mas cada um vai fazer o seu próprio voo.